Um milionário, ao ver uma mendiga pedindo ajuda para alimentar seu filho, deu a ela R$ 300 para que comprasse algo. No dia seguinte, ao visitar o túmulo de sua esposa, falecida há 23 anos, ele se deparou com algo inesperado. A mesma mulher estava lá, ajoelhada em frente à lápide. Arthur Miller era o tipo de homem que qualquer pessoa invejaria. Ele tinha tudo o que alguém poderia desejar: uma carreira bem-sucedida, uma casa grande, carros de luxo e dinheiro suficiente para nunca precisar se preocupar com o futuro. Mas nada disso importava para ele, não mais. O que definia sua vida já não era o sucesso nem a riqueza, mas um vazio que parecia não ter fim. Esse vazio havia se instalado em seu peito há 23 anos, quando ele perdeu a única pessoa que realmente importava: sua esposa Clara. Clara e Arthur eram o tipo de casal que fazia todos ao redor acreditarem no amor verdadeiro. Conheciam-se desde jovens e, apesar das dificuldades, o amor entre eles só crescia. Casaram-se cedo e, para Arthur, Clara era o centro de seu universo. Eles se completavam. Se ele era a razão prática, ela era o coração emocional. Clara tinha uma energia que iluminava qualquer lugar por onde passava. Onde quer que estivesse, as pessoas sentiam sua presença, sua leveza e o calor de seu sorriso. Para Arthur, ela era ainda mais: companheira, confidente e parceira em tudo. No entanto, um acidente inesperado mudou completamente a vida de Arthur. Clara adoeceu repentinamente e os médicos foram rápidos em dizer que não havia muito o que fazer. Sua partida foi lenta, dolorosa e inevitável. Mesmo com todo o dinheiro que Arthur possuía, ele foi impotente diante do destino. Viu a esposa enfraquecer dia após dia, até que ela simplesmente não estava mais lá. A ausência de Clara quebrou algo dentro dele que nunca pôde ser reparado. O homem forte e determinado, que enfrentava qualquer obstáculo, foi destruído de dentro para fora. Desde o dia da morte de Clara, Arthur nunca mais foi o mesmo. Ele continuou a gerenciar seus negócios, tomar decisões importantes e, à primeira vista, parecia estar bem. No entanto, quem olhasse mais de perto veria que ele se movia como se estivesse no piloto automático, vivendo um ciclo de dias iguais, onde nada mais tinha cor ou sentido. Arthur era um homem sem alma, sem alegria, vivendo apenas por viver. Seu ritual mais importante tornou-se as visitas regulares ao cemitério. Pelo menos 3 vezes por semana, ele passava pelo túmulo de Clara. O cemitério era sempre o mesmo: silencioso, com o vento soprando entre as árvores e uma sensação de solidão quase palpável. Arthur se sentava em frente à lápide e ficava ali, em silêncio, por horas a fio. Às vezes falava com Clara, como se ela ainda estivesse ao seu lado. Outras vezes apenas olhava para o chão, perdido em pensamentos sobre o que poderia ter sido. O túmulo de Clara era para ele um lugar de refúgio e de tormento. Lembrava de cada detalhe da vida que tiveram juntos. As viagens, as risadas, as longas conversas até tarde da noite. Mas essas lembranças, em vez de confortá-lo, pareciam abrir feridas ainda mais profundas. Havia uma dor constante em recordar tudo o que viveram e, ao mesmo tempo, saber que nunca mais teriam nada parecido. Para Arthur, o futuro era uma estrada vazia, sem Clara ao seu lado. Ao longo dos anos, amigos tentaram ajudá-lo. Sugeriram que fizesse terapia, que viajasse, que conhecesse novas pessoas. Mas Arthur nunca deu atenção. Ele simplesmente não via sentido. Como alguém poderia seguir em frente depois de perder a pessoa mais importante de sua vida? Para ele, isso era impossível. O amor que sentia por Clara não era algo que pudesse ser substituído. E a ideia de encontrar conforto em outra pessoa ou em algo novo parecia quase uma traição à memória dela. Arthur não tinha filhos. Ele e Clara nunca discutiram profundamente sobre o assunto. Em alguns momentos, a ideia de construir uma família surgiu,
mas nunca com seriedade. Agora, sem Clara, ele se sentia ainda mais solitário. A casa grande e luxuosa onde morava, antes cheia de vida, tornou-se um lugar frio e vazio. Cada cômodo trazia uma memória de Clara, e a cada vez que ele entrava em um desses espaços, a dor da perda o atingia de novo. A solidão de Arthur não era apenas física, mas também emocional. Ele evitava grandes reuniões e festas, mantendo suas interações no trabalho estritamente profissionais. Enquanto outros empresários da sua idade faziam planos para a aposentadoria e para viajar com suas famílias, Arthur não conseguia pensar em nada além de sobreviver ao próximo dia. Seu trabalho, que antes lhe trazia satisfação, transformou-se em uma obrigação mecânica. Ele já não encontrava alegria em suas conquistas, pois, no fundo, sabia que nada traria Clara de volta. À noite, a dor era mais intensa. Arthur tinha dificuldade para dormir, e quando finalmente conseguia, seus sonhos eram assombrados por imagens de Clara. Às vezes, eram lembranças boas, como a primeira vez que se viram ou o dia do casamento. Outras vezes, era a imagem de Clara no hospital, fraca e lutando para respirar. Ele acordava suando, com o coração disparado, tentando entender se tudo aquilo tinha sido real ou apenas mais um pesadelo. Com o tempo, Arthur se tornou uma sombra do que era. Seus funcionários notaram a mudança. O homem que antes fora um líder inspirador, agora parecia distante, quase ausente. As decisões importantes ainda eram tomadas, mas de forma fria e calculada. Sem a presença de Clara, a vida havia perdido o sabor para Arthur. Ele vivia, mas não verdadeiramente, movia-se, mas não sentia. O que ele não sabia, porém, era que o destino ainda tinha algumas surpresas guardadas para ele. Algo que mudaria sua vida mais uma vez de uma forma que jamais poderia imaginar. Naquela manhã cinzenta e chuvosa, Arthur saiu de casa sem um destino certo. Gostava de caminhar pelas ruas da cidade, mesmo sem ter um motivo para isso. O céu estava carregado de nuvens pesadas e a chuva caía de maneira constante, fina, mas insistente. Não era um dia bonito, mas para Arthur isso não fazia diferença. Havia muito tempo que deixara de reparar no clima ou no movimento ao seu redor. Andando pelas ruas molhadas, com o som das gotas batendo no guarda-chuva que carregava, Arthur sentia o mesmo peso de sempre no peito. Estava cansado, mas não do tipo de cansaço que o sono cura. Era algo mais profundo, algo que estava com ele desde o dia em que Clara se foi. Mesmo depois de 23 anos, aquela sensação de vazio nunca o abandonara. Enquanto atravessava uma rua movimentada, seus olhos foram atraídos por algo incomum. Debaixo da marquise de uma pequena loja, uma mulher jovem estava sentada, segurando um bebê nos braços. O cenário o fez parar por um instante. Ela estava encolhida, com uma expressão cansada e preocupada. O bebê, enrolado em uma manta surrada, dormia calmamente em seu colo. Arthur sentiu algo estranho dentro de si. Normalmente não se envolvia com desconhecidos, nem se permitia sentir qualquer coisa por pessoas que cruzavam seu caminho. Mas havia algo naquela mulher, na forma como segurava o bebê, que parecia diferente. Ele não sabia explicar o porquê. Sem pensar muito, atravessou a rua em direção a ela. Ao se aproximar, percebeu que a mulher estava encharcada e o bebê parecia protegido apenas pelo fino tecido da manta. Ela olhava para a frente sem notar sua aproximação. Seus olhos estavam fixos no chão, como se estivessem perdidos em pensamentos carregados de uma preocupação silenciosa. Arthur parou a poucos passos dela. Por um momento, hesitou, sem saber exatamente o que fazer. Não era do tipo que oferecia ajuda, principalmente a estranhos, mas algo o empurrava. Algo dentro dele o fez querer agir. "Você está bem?" perguntou, sua voz saindo mais firme do que esperava. A mulher levantou os olhos devagar. Eram escuros, marcados por um cansaço evidente. Ela parecia surpresa por alguém ter se aproximado.
O olhar dela encontrou o de Arthur e por um segundo ficaram em silêncio, apenas se encarando. Finalmente, ela balançou a cabeça quase sem forças. "Estou só esperando a chuva passar", respondeu em um tom baixo e cansado. Arthur olhou ao redor e em seguida voltou a atenção para o bebê. Ele parecia pequeno, vulnerável, como se o mundo ao redor fosse grande demais para ele. O desconforto dentro de Arthur aumentou. Já tinha visto pessoas em situações difíceis antes, mas nunca sentira essa necessidade de agir. Agora, algo dentro dele dizia que não podia simplesmente seguir em frente e ignorar. "Seu bebê parece cansado", disse sem jeito, tentando puxar uma conversa que fizesse sentido. Ele não tinha a mínima ideia de como falar com ela ou de como poderia ajudar, mas as palavras saíram. Ela olhou para o bebê como se voltasse à realidade. Deu um sorriso fraco e ajeitou a manta ao redor da criança. "Ele sim, é muito pequeno ainda", respondeu com a voz fraca. "Estamos com dificuldades, mas ele é um bebê forte." Arthur continuou ali parado, observando aquela jovem e seu filho. Ele sentia uma estranha conexão, algo que nunca havia sentido antes, principalmente por alguém que acabara de conhecer. Não sabia o que era, mas, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que precisava fazer algo. Precisava agir, mesmo que fosse de uma forma pequena. "Posso ajudá-la de alguma maneira?", perguntou finalmente. "Comprar alguma coisa, comida talvez, algo para o bebê?" Ela o olhou com um misto de surpresa e desconfiança. Claramente não estava acostumada a receber ajuda de estranhos, e a oferta de Arthur a pegou desprevenida. No entanto, depois de alguns segundos de hesitação, ela pareceu ceder, como se as forças para recusar tivessem sumido. "Acho que seria bom... Obrigada", disse quase em um sussurro. Arthur tirou a carteira do bolso e entregou a ela algumas notas de dinheiro. Não era muito, mas seria suficiente para comprar comida ou algo para o bebê. A mulher pegou o dinheiro com cuidado, como se temesse que ele pudesse mudar de ideia a qualquer momento. "Obrigada", repetiu desta vez com um pouco mais de firmeza na voz. Arthur balançou a cabeça, tentando ser gentil, mas não sabia o que mais dizer. Queria perguntar mais, entender por que ela estava ali, quem era o pai do bebê, se precisava de mais ajuda. Mas algo o segurava. Talvez fosse o medo de invadir a vida de alguém que nem conhecia, ou talvez fosse o fato de que, por mais que quisesse ajudar, ainda não sabia como lidar com seus próprios sentimentos. Antes de sair, perguntou: "A propósito, qual é o seu nome?" "Isabel", respondeu ela. "Foi um prazer, Isabel. Cuide-se", disse Arthur por fim, antes de se afastar. Ele se virou, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia explicar. Enquanto voltava a caminhar pelas ruas molhadas, com o som da chuva ao seu redor, pensava naquela mulher. Por que ela o afetara tanto? Havia algo nela, algo que parecia familiar, embora ele não conseguisse definir o que era. E o bebê também parecia significativo de uma forma que ele não compreendia. Arthur continuou seu caminho, mas mesmo horas depois, não conseguia tirar da mente a imagem daquela jovem e de seu filho. Estava acostumado à sua rotina solitária. A suíte de sua casa grande, quieta e melancólica, era seu único refúgio após a morte de Clara. Mas o dia anterior havia sido diferente. O encontro inesperado com a jovem mãe, Isabel, deixara uma sensação estranha em seu peito, algo que ele não conseguia identificar. Talvez fosse a tristeza no olhar dela ou o jeito como segurava o bebê com tanto cuidado, mesmo sob a chuva. Ele não sabia dizer, mas algo ali havia mexido com ele. No dia seguinte, como de costume, Arthur dirigiu-se ao cemitério. O céu estava nublado e o vento frio soprava forte, dando um clima ainda mais pesado ao ambiente. Com passos lentos,
atravessou o portão de ferro, seguindo o caminho de pedras até o túmulo de Clara. Cada visita era uma mistura de dor e conforto. Ali, em meio à solidão, ele sentia que podia estar mais perto dela, mesmo sabendo que isso era apenas uma ilusão. Quando virou a última curva, parou bruscamente. Seus olhos se arregalaram ao ver uma figura familiar ajoelhada diante do túmulo de Clara. Era ela, Isabel, a mesma mulher que encontrara na véspera, agora ajoelhada, com a cabeça baixa e o bebê nos braços. Arthur piscou, quase acreditando que seus olhos o enganavam, mas não estavam. Ficou parado por um momento, observando a cena. O que aquela jovem estaria fazendo ali? Como conhecia Clara? 1000 perguntas surgiram em sua mente, cada uma mais confusa que a outra. Quanto mais olhava, mais desconcertado ficava. Isabel estava imóvel, como se estivesse rezando ou falando com Clara. A cena parecia íntima demais, pessoal demais, para alguém que ele acreditava ser uma estranha. Apertando os punhos, Arthur tomou coragem e se aproximou lentamente. Seus passos sobre o cascalho ecoavam, mas Isabel não parecia notar sua presença. Quando estava a poucos metros dela, sentiu o coração bater mais forte, quase como se estivesse prestes a enfrentar algo para o qual não estava preparado. Parou ao lado dela, olhando para a lápide de Clara, tentando reunir as palavras. "Você... o que está fazendo aqui?" perguntou, sua voz mais áspera do que pretendia. Isabel levantou o olhar lentamente, visivelmente surpresa. Havia lágrimas em seus olhos e, por um breve momento, ela pareceu hesitar, como se não soubesse como responder. Arthur percebeu que o bebê em seus braços estava adormecido, com a cabecinha encostada no peito dela. "Eu sinto muito", disse Isabel com a voz baixa. "Eu não queria invadir seu espaço, mas precisava vir aqui." Arthur franziu a testa. "Vir aqui? Por quê? Você conhecia minha esposa?" Isabel abaixou o olhar, como se tentasse encontrar as palavras certas. Seus dedos acariciavam o pequeno boné do bebê em um gesto nervoso. "Finalmente!" falou, e suas palavras foram como uma faca no peito de Arthur. "Clara era minha mãe." Arthur deu um passo para trás, chocado. "O quê? Não! Isso é impossível! Clara nunca..." Não conseguiu terminar a frase. A ideia de Clara, sua Clara, ter uma filha que ele nunca soubera era inconcebível. Ficou ali parado, encarando Isabel, como se ela tivesse lhe contado algo absurdo, fora da realidade. Como Clara poderia ter uma filha sem que ele soubesse? Eles haviam sido casados por tantos anos, compartilhado tudo. Ou, ao menos, era o que ele acreditava. Mas essa jovem, de alguma forma, estava dizendo o contrário. Isabel suspirou, enxugando os olhos rapidamente. "Eu sei que parece estranho e entendo sua surpresa. Eu também fiquei chocada quando descobri. Mas é verdade, eu sou filha de Clara. Fui adotada quando nasci e só recentemente descobri quem era minha mãe biológica." Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. Queria gritar, dizer que ela estava errada, que aquilo não fazia sentido. Mas algo na sinceridade dos olhos de Isabel o fez parar. Ela não parecia estar mentindo. A dor em sua expressão era real, tão real quanto a confusão que ele próprio sentia. "Adotada?" perguntou quase sem voz. Isabel assentiu. "Sim, minha mãe me deu para adoção logo após o meu nascimento. Eu nunca a conheci. Só soube da existência dela há alguns meses, depois que encontrei documentos que revelavam minha adoção. Fui criada por outra família e sempre soube que era adotada, mas nunca soube quem eram meus pais biológicos, até agora." Arthur ainda não conseguia processar. Clara, sua amada Clara, guardara um segredo tão grande, tão profundo, durante todo o tempo em que estiveram juntos. Uma filha que ela nunca mencionara, nem uma única vez. Como isso era possível?
Ele tentou lembrar de todos os momentos que compartilharam, de todas as conversas que tiveram sobre filhos, sobre família, e nunca, nunca, Clara dera a menor pista de que já havia sido mãe. Mas por quê? Arthur perguntou, a dor começando a se misturar com a raiva. Porque ela nunca me contou. Porque ela deixou você? Isabel balançou a cabeça. Eu não sei. Não sei os motivos dela. Só sei que foi o que ela fez. Talvez tenha acreditado que era o melhor na época. Eu realmente não sei. Eu queria tanto saber as respostas quanto você. Arthur olhou para o túmulo de Clara, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Mas não havia respostas ali. Apenas mais perguntas. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, como se o chão estivesse prestes a ceder. Ao mesmo tempo, olhou para Isabel, ainda de joelhos ao lado do túmulo, e percebeu que ela também estava perdida, tão confusa quanto ele. Esse é Lucas, disse Isabel de repente, olhando para o bebê. Meu filho, isso faz de você um avô, tecnicamente. Arthur sentiu um nó se formar em sua garganta. Olhou para o pequeno rosto adormecido de Lucas, tentando processar aquela informação. Avô? Ele? A ideia era tão estranha e ao mesmo tempo tão dolorosa. Passara os últimos 23 anos lamentando a ausência de Clara, acreditando que não havia nada além da dor. E agora, de repente, havia uma filha e um neto. O que ele deveria fazer com tudo aquilo? Arthur não sabia. Saiu do cemitério com a cabeça girando. As palavras de Isabel não paravam de ecoar em sua mente. Clara era minha mãe. Como isso era possível? Ele e Clara haviam passado anos juntos, eram casados, e ele conhecia todos os segredos dela. Pelo menos era o que acreditava. Agora, depois daquela revelação bombástica, tudo parecia uma mentira. Ao chegar em casa, Arthur se jogou na poltrona, incapaz de relaxar. Isabel dissera que havia sido adotada, mas Clara nunca mencionara nada. Não havia sequer uma pista, nada que o preparasse para uma notícia como aquela. Tentou lembrar de qualquer momento em que Clara pudesse ter dado algum sinal, mas tudo parecia tão normal entre eles, tão simples. Ao olhar para o retrato de Clara, pendurado na parede da sala, ele se viu inundado por memórias. O sorriso dela, o jeito carinhoso, a forma como sempre sabia o que dizer quando ele estava para baixo. Tudo isso agora parecia diferente. A imagem da mulher que ele amava começava a se distorcer. Quem era Clara de verdade? E por que esconderia algo assim? Arthur não conseguiu dormir naquela noite. Passou horas revirando o passado, lembrando-se de cada conversa que teve com Clara, das noites em que falavam sobre filhos, sobre o futuro que desejavam construir. Ela sempre dizia que não se sentia pronta, que nunca era o momento certo. Mas, e se já tivesse tido um filho antes? Um filho que ela esconderia dele? No dia seguinte, Arthur decidiu que precisava de respostas. Não podia continuar naquela confusão. Então, começou a investigar o passado de Clara. Revirou documentos antigos, cartas e fotos guardadas em caixas no porão. Esperava encontrar qualquer pista que pudesse explicar aquele segredo. Em meio a papéis amarelados pelo tempo, encontrou uma foto de Clara mais jovem, sorrindo ao lado de um homem. Ele conhecia aquele rosto. Gabriel Costa, um de seus amigos mais próximos na época em que conhecera Clara. Gabriel havia desaparecido de suas vidas alguns anos após o casamento. Mas, na foto, estava com o braço em volta dela, como se fossem mais do que amigos. O coração de Arthur começou a bater mais rápido. Sempre soubera que Clara e Gabriel eram próximos, mas nunca imaginou que houvesse algo além da amizade. Será que Gabriel tinha algo a ver com o segredo de Clara? O que mais ela havia escondido? Determinou-se a descobrir. Começou a perguntar a antigos conhecidos sobre Clara e Gabriel. Alguns lembravam vagamente de como eram próximos antes do casamento.
Outros não sabiam dizer se havia algo entre eles. Pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. Alguém mencionou que, pouco antes de se casar com Arthur, Clara havia se afastado por um tempo. Disseram que passara alguns meses em outra cidade, mas ninguém sabia o motivo. Arthur jamais soubera dessa viagem. Clara nunca havia contado. Ele começou a suspeitar. E se essa viagem tivesse a ver com a gravidez de Isabel? E se Clara tivesse ficado grávida de Gabriel e, por medo ou vergonha, decidira esconder a verdade? Era uma ideia dolorosa, mas fazia sentido. Clara tinha um passado que ele nunca conhecera. E agora esse passado estava voltando para assombrá-lo. Determinou-se a seguir em frente. Rastreou documentos antigos ligados à adoção de Isabel. Descobriu que Clara realmente dera à luz em outra cidade, longe de todos que a conheciam. Isso explicava por que ninguém sabia da filha. Clara havia feito de tudo para manter o segredo. Estava decidida a esconder aquela parte de sua vida. Arthur se sentiu traído. Durante anos acreditou que compartilhava tudo com Clara, que ela era aberta e honesta com ele. Mas, na verdade, ela havia construído uma barreira, uma parte da vida dela a qual ele nunca teve acesso, e agora a verdade estava sendo revelada da pior forma possível. Conforme desenterrava mais informações, Arthur começou a entender por que Clara poderia ter tomado aquela decisão. Talvez estivesse com medo, talvez sentisse que não estava pronta para ser mãe. Ou, quem sabe, tivesse se apaixonado por Gabriel quando a gravidez aconteceu e, pressionada pelas circunstâncias, tomou uma decisão difícil. Mas isso não mudava o fato. Clara escondeu tudo dele. Levou o segredo até o fim. E agora, Arthur era forçado a lidar com as consequências. Passou a se perguntar o que mais Clara teria escondido. Cada lembrança, cada conversa agora parecia questionável, como se a mulher que ele conhecera fosse, na verdade, um enigma que jamais conseguiria decifrar. Gabriel também era parte desse quebra-cabeça. Será que ele sabia? Ou fora deixado no escuro, assim como Arthur? E o que faria Gabriel se soubesse, tantos anos depois, que Isabel era sua filha? As perguntas não paravam de surgir. Arthur sentia-se como alguém perdido em uma névoa, cercado de incertezas, sem saber em quem confiar. Clara, a mulher que amou por tantos anos, parecia agora uma estranha. Ao mesmo tempo, não conseguia deixar de pensar em Isabel e em Lucas. Apesar de tudo, eles eram a única coisa boa que restara de Clara. Isabel era uma parte da mulher que ele nunca conhecera. E Lucas? Bem, Lucas era o neto que jamais pensou em ter. Era tudo confuso, mas no meio da dor e da raiva havia uma faísca de esperança. Talvez pudesse encontrar uma maneira de se conectar com Isabel. Talvez, através dela, entendesse melhor quem Clara realmente fora. Mas antes, precisava de mais respostas. Determinou-se a investigar ainda mais. Começou a falar com velhos amigos, a buscar lembranças esquecidas, como quem procura rachaduras em uma parede aparentemente sólida. Em uma dessas conversas, ouviu novamente o nome que ecoava em sua mente: Gabriel Costa. O nome caiu pesado em seu coração. Gabriel havia sido próximo demais de Clara, próximo até desaparecer repentinamente. Agora, mais do que nunca, Arthur precisava descobrir a verdade. Depois de muita insistência, conseguiu se reconectar com uma velha amiga de Clara. Vendo o quanto Arthur estava perturbado, ela acabou lhe dando uma pista que mudou tudo. Clara havia se afastado antes do casamento. Na época, dissera apenas que precisava pensar na vida. Mas, na verdade, viajara para uma cidade distante. E foi justamente nesse período que Gabriel também desapareceu. Essa informação atingiu Arthur como uma pedra. Ele nunca soubera dessa viagem, nem do afastamento de Gabriel. Isso só podia significar uma coisa: algo havia acontecido entre os dois.
Arthur começou a juntar os pontos, embora não quisesse acreditar. A realidade tornava-se cada vez mais evidente. Clara ficara grávida durante aquele tempo afastada. Ele estava confuso, com raiva e triste. Sentia-se traído de uma forma que não sabia como suportar. A ideia de que sua esposa tivera um filho de outro homem antes do casamento e de que escondera isso dele durante toda a vida em comum era quase insuportável. Determinou-se então a encontrar provas. Vasculhou registros e documentos até localizar os papéis da adoção de Isabel. Lá estava. Clara havia dado à luz em uma pequena cidade fora do estado. Logo depois, entregara a menina para adoção. O nome de Gabriel não aparecia em lugar algum, o que significava que, provavelmente, ele nunca soubera de nada. Arthur ficou paralisado. Era verdade. Clara escondara dele uma filha, escondeu também de Gabriel. Ela se afastara, dera à luz, entregara a menina e nunca mencionara nada. Aquilo era como uma facada nas costas. Arthur não conseguia parar de pensar nas consequências. Se Clara tivesse contado a verdade, como teria sido sua vida? Será que ele teria adotado Isabel? Poderia ter sido um pai para ela? O mais difícil de aceitar era que Clara mantivera o segredo até o fim. Mesmo nos últimos dias, quando Arthur esteve ao seu lado no hospital, segurando sua mão enquanto ela lutava para respirar, ela nunca contou. Nunca deu sequer uma pista de que existia outra vida, outro ser humano que fazia parte dela. Arthur olhava para os papéis da adoção à sua frente, as mãos tremendo de raiva e tristeza. Sentia-se traído, como se todo o seu casamento tivesse sido uma mentira. Claro, ele sabia que Clara o amava, disso nunca duvidou. Mas o que mais ela havia escondido? Como confiar em qualquer uma das memórias que tinham juntos, sabendo que um segredo tão grande fora mantido por tanto tempo? E Gabriel? Ele sequer sabia sobre Isabel. Se tivesse sabido, as coisas teriam sido diferentes? Arthur não sabia, mas uma coisa era certa. Gabriel precisava saber da verdade. Se Clara escolheu escondê-lo da vida da filha, isso era algo que ele merecia descobrir, mesmo que fosse tarde demais para mudar o passado. Arthur não queria carregar aquele fardo sozinho. Os pensamentos se atropelavam. Ele se levantou lentamente, ainda com os papéis nas mãos. Isabel era, de fato, filha de Clara, e Gabriel, muito provavelmente, o pai. Agora, precisava decidir o que fazer com essa informação. Sabia que teria de falar com Gabriel. Descobrir o passado de Clara o deixara em pedaços e, mais do que nunca, ele precisava de respostas. Não só para entender o que havia acontecido, mas para decidir o que faria dali em diante. Queria saber se Gabriel tinha alguma pista, se de algum modo soubera da existência de Isabel. Ao mesmo tempo havia uma inquietação no fundo de sua mente, algo que ele não sabia explicar. Sabia que o encontro seria difícil, mas não estava preparado para o que iria ouvir. Depois de alguns telefonemas, Arthur conseguiu o número de Gabriel. Eles não se falavam havia anos, e o tom de surpresa na voz do antigo amigo foi evidente ao atender. Arthur? Repetiu Gabriel, como se não acreditasse. Arthur foi direto. Disse que precisava falar pessoalmente, que era importante. Gabriel hesitou por alguns segundos e então, com a voz pesada, concordou. Venha à minha casa amanhã. Precisamos conversar. Algo na forma como ele disse aquilo deixou Arthur desconfortável, como se houvesse um peso oculto naquelas palavras. No dia seguinte, Arthur dirigiu até a casa de Gabriel. Não ficava longe, mas o caminho pareceu interminável. Ao chegar, encontrou uma casa modesta, diferente do que lembrava. Gabriel fora um dia um homem cheio de vida, cercado de amigos e com uma intensa vida social. Agora, a casa parecia triste, como se refletisse a vida de alguém que já não se importava com as aparências. Gabriel o recebeu na porta. Arthur quase não o reconheceu. Estava mais magro, com olheiras profundas e uma palidez que não combinava com o homem que um dia conhecera.
Cumprimentaram-se com um aperto de mão firme, mas havia algo estranho no ar, uma tensão difícil de nomear. Entraram e se sentaram na sala de estar. Por alguns minutos, o silêncio reinou. Arthur não sabia como começar. Como explicaria tudo o que descobrira sobre Clara e Isabel? Antes que ele dissesse qualquer coisa, Gabriel quebrou o silêncio. Eu sei por que você está aqui, disse com a voz mais fraca do que Arthur recordava. Fez uma pausa, como se precisasse de forças para continuar. Mas antes de falarmos sobre Clara, tem algo que você precisa saber. Arthur franziu o senho, confuso. O que mais poderia ser? Gabriel esfregou o rosto com as mãos, lutando contra as palavras até que suspirou. Eu estou morrendo, Arthur. O impacto o atingiu como um soco no estômago. Morrendo? Como assim? Conseguiu perguntar. Tenho um tumor no cérebro. É maligno. Não há mais tratamento e os médicos me deram apenas alguns meses. Talvez menos. Respirou fundo, tentando se recompor. Faz muito tempo que não nos falamos. E há tantas coisas que eu queria resolver antes de partir. Clara. Clara é uma delas. O peito de Arthur apertou. Ele estava ali para confrontar Gabriel. Mas diante da notícia de que o amigo estava à beira da morte, as palavras sumiram. Gabriel parecia mais frágil do que nunca, e Arthur não sabia como equilibrar a raiva que sentia com a empatia que o invadia. Gabriel, há algo que você precisa saber. Começou Arthur, em voz baixa, porém firme. Descobri algo recentemente. Algo sobre Clara. E preciso que você seja honesto comigo. Gabriel ergueu os olhos, surpreso com o tom sério. Franziu a testa, mas permaneceu em silêncio. Arthur respirou fundo e soltou. Clara teve uma filha, e essa filha é Isabel. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Ele balançou a cabeça confuso. O quê? Como assim? Isabel, repetiu Arthur. A mulher que encontrei recentemente. Ela é filha de Clara. Descobri isso há pouco. Clara teve a criança antes de nós nos casarmos e a deu para adoção. O que eu não sabia, e pelo visto você também não, é que Isabel é sua filha. Gabriel parecia em choque. Piscou várias vezes, tentando processar. Isso não pode ser verdade. Clara, ela nunca me contou nada. Uma filha? Eu teria sabido. Eu teria feito alguma coisa. Arthur o observou com atenção, esperando um gesto, um olhar que denunciasse que ele sabia. Mas não foi o que viu. O rosto de Gabriel empalideceu ainda mais, e a surpresa parecia genuína. Ele estava abalado. Você não sabia? Insistiu Arthur incerto. Gabriel balançou a cabeça, ainda atordoado. Não, nunca. Se Clara tivesse me contado, eu jamais teria deixado assim. Nunca teria deixado minha filha ser criada por outra família, sem saber que ela existia. Ele continuou, a voz trêmula. Eu sempre quis te pedir desculpas, Arthur, pelo que aconteceu entre mim e Clara, tantos anos atrás. Eu era jovem, estúpido, e me envolvi com ela quando não devia. Sei que isso te feriu, mesmo que você nunca tenha dito nada. Mas eu não sabia que ela estava grávida. Nunca soube de Isabel. Gabriel estava, enfim, confessando o caso com Clara antes do casamento. Mas a parte mais importante era outra. Ele também estivera no escuro. Clara guardara o segredo de ambos. Curvando-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, olhos fixos no chão, ele disse: quando Clara se afastou naquela época, achei que ela só queria cortar laços comigo, porque sabia que o relacionamento com você era o que importava. Eu me afastei porque achei que era o certo. Mas se eu soubesse que ela estava grávida, balançou a cabeça, eu teria feito tudo diferente. Arthur ficou em silêncio. Não sabia se acreditava em Gabriel, mas algo na sua fragilidade e a proximidade da morte o fez reconsiderar. Gabriel não parecia estar tentando se livrar da culpa. Parecia, sim, genuinamente arrependido por nunca ter sabido de Isabel, por ter perdido a chance de ser pai. Você me perdoa?
Perguntou Gabriel num fio de voz. Arthur assentiu lentamente. Sim, eu te perdoo. No fim, nós dois fomos deixados no escuro. Clara tomou uma decisão e tivemos de viver com as consequências sem saber. Gabriel não disse nada por alguns segundos. Engoliu em seco, lutando para controlar a emoção e, enfim, assentiu de volta, como quem aceita um perdão que pesa, mas liberta. Arthur saiu da casa dele como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Imaginara uma conversa repleta de raiva, confronto, talvez gritos. No lugar disso, encontrou um homem à beira da morte, cheio de arrependimento, pedindo perdão por um pecado que nem sabia ter cometido. Era fácil culpar Gabriel. Afinal, ele fora a outra peça do quebra-cabeça, o outro homem do passado de Clara. Mas, lá no fundo, Arthur sabia. O verdadeiro centro daquele segredo não estava mais ali para responder. Em casa, jogou-se no sofá e ficou olhando para o teto. A casa parecia mais vazia do que nunca. Ele convivia com a solidão desde a morte de Clara, mas agora era diferente. Antes, a tristeza era conhecida, um luto silencioso. Agora, o vazio estava cheio de perguntas sem resposta e sentimentos conflitantes. Parte dele queria explodir, gritar, quebrar algo, como se isso o aliviasse. Sentia-se traído, enganado e, acima de tudo, tolo. Como pôde viver tantos anos com Clara sem perceber o segredo que ela guardava? Não fora só o relacionamento com Gabriel, fora também a existência de uma filha, Isabel. E Clara ainda entregara a menina para adoção sem dizer nada a ele. A dor era esmagadora, mas havia algo mais, algo que Arthur relutava em admitir. No fundo, sentia empatia por Clara. O que a teria levado a esconder tudo? Medo? Vergonha? Ele sabia que Clara não era uma pessoa má. Lembrava-se da generosidade, do carinho, da compaixão que ela espalhava. O que terá passado pela cabeça dela ao decidir sozinha um caminho tão definitivo? Arthur levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a vida seguia como sempre, indiferente ao caos dentro dele. Estava no olho de uma tempestade emocional e não sabia para onde correr. Sentia-se dividido entre duas escolhas: manter o rancor que fervia por dentro ou perdoar. E o perdão era complicado. Pensou em Gabriel, um homem à beira da morte, pedindo perdão por algo que nem sabia. O tumor era implacável, o tempo curto. Vê-lo naquela situação mexera com Arthur de um jeito inesperado. Guardar rancor só prolongaria a própria dor. Gabriel já pagava um preço alto, não só pela doença, mas pelo arrependimento de nunca ter sabido que tinha uma filha. Arthur respirou fundo. Será que conseguiria perdoar Clara? Essa era a pergunta que realmente importava. Gabriel não era o único que precisava de perdão. Clara também, ainda que já não pudesse ouvi-lo. Perdoá-la não seria fácil. Havia o peso das decisões, das meias-verdades. Ou pior, das verdades escondidas. Ele passara 23 anos idealizando quem ela fora. Agora, o retrato perfeito se desfazia. Passou a mão pelo rosto, exausto. A vida é feita de escolhas difíceis, e em algum momento, Clara tomou decisões que mudaram para sempre o curso de muitas vidas. Isabel, Gabriel, ele mesmo, todos estavam lidando com as consequências. E Arthur percebeu, se não fosse capaz de perdoar, seria ele quem ficaria preso a um passado imutável. Havia, porém, Isabel. Pensar nela e em Lucas trouxe uma nova perspectiva. Por mais que o passado estivesse cheio de segredos, o presente oferecia uma chance de recomeço. Ele podia fazer parte da vida de Isabel. Podia ser avô para Lucas. Talvez fosse esse o caminho. Construir, a partir das ruínas, uma família que jamais imaginara ter. Isabel não tinha culpa pelos erros de Clara, e Lucas menos ainda. Perdoar não significava esquecer o que aconteceu, nem apagar a dor. Significava, sim, seguir em frente.
Clara, apesar de tudo, foi a mulher que Arthur amou por tantos anos. Tinha seus defeitos, como qualquer um, mas ele sabia que mesmo quando errou, acreditava estar fazendo o melhor. Arthur olhou mais uma vez para o retrato de Clara na parede. O rosto sereno dela agora parecia diferente aos seus olhos. Ele ainda sentia raiva, mas também uma tristeza profunda pelo que poderiam ter sido, pelo que perderam ao longo do caminho. Respirou fundo, sentindo o peso dos últimos dias acumular-se sobre os ombros. Sabia que não havia resposta fácil, mas também sabia que não poderia avançar enquanto se agarrasse ao rancor. Era uma manhã de sol, daqueles dias em que o céu tão azul parece prometer algo bom, mesmo quando a vida nem sempre corresponde. Ainda assim, aquele dia, apesar de bonito, carregava uma tristeza profunda, uma sensação de fim difícil de ignorar. Gabriel estava no hospital, fraco e debilitado. O tumor no cérebro havia consumido o homem que um dia fora forte e cheio de vida. Agora, mal conseguia falar. Cada palavra lhe exigia um esforço enorme. Ainda assim, sabia que tinha algo importante a fazer. Isabel, sua filha, estava ao lado dele, segurando sua mão com carinho. Aquela era a primeira vez em que se encontravam de forma profunda, pai e filha, de verdade. Embora Gabriel tivesse sido ausente durante toda a vida de Isabel, não por escolha, mas por ignorar sua existência, aquele instante tinha um significado imenso para ambos. O passado não podia ser corrigido, mas havia, naqueles últimos dias, uma chance de reconciliação, uma oportunidade de dar paz ao que sempre fora marcado pelo silêncio. O quarto estava quieto, com o som distante de máquinas e conversas sussurradas no corredor. A janela entreaberta deixava entrar a brisa suave da manhã, balançando levemente as cortinas brancas. Isabel, com os olhos cheios de lágrimas, fitava o homem à sua frente. Ele era um estranho e, ao mesmo tempo, seu sangue. Havia tantas perguntas que desejava fazer, tantos anos que lhe pareciam roubados, mas sabia que já não havia tempo para questionamentos ou arrependimentos, apenas para o que poderia ser dito naquele momento. Deitado, Gabriel olhava para Isabel como se a visse pela primeira vez, e em certo sentido era verdade. Nunca soubera da existência dela, nunca imaginara que Clara, o grande amor de sua juventude, engravidara e entregara a filha à adoção. Agora Isabel, fruto de um amor passado, segurava sua mão. Gabriel estava cheio de arrependimentos, não só pelo que perdera, mas pelo impacto que o segredo, somado ao de Clara, causara na vida de tanta gente. Com a voz fraca, quase um sussurro, ele rompeu o silêncio que pesava no ar. Me perdoa, Isabel, não tinha forças para dizer muito mais. Aquelas 3 palavras carregavam tudo o que queria expressar. Um pedido por uma vida de ausência, por não ter sido o pai que ela merecia, por ter deixado que o tempo e os segredos os separassem. Sabia que pouco podia fazer para reparar o que estava quebrado, mas aquele pedido de perdão era o que tinha a oferecer. Isabel, com os olhos marejados, balançou a cabeça sem conseguir falar. As palavras de Gabriel a atingiam profundamente e, ao mesmo tempo, traziam um tipo de conforto estranho. A mistura paradoxal de tristeza e alívio. Por mais que desejasse ter tido um pai, reconhecia que aquele homem à beira da morte não tivera a chance de agir diferente. Ele não sabia. Agora, nos últimos dias, restava-lhes aquele momento de aceitação. Isabel apertou a mão dele, como quem quer garantir que o perdão estava dado, mesmo sem dizê-lo em voz alta. Havia entre os dois um entendimento silencioso, uma conexão tardia, mas ainda valiosa. O tempo parecia desacelerar dentro do quarto. O sol seguia brilhando lá fora, indiferente ao que acontecia ali dentro. Para Isabel, porém, o mundo havia parado.
Sabia que, em breve, Gabriel não estaria mais ali, e mesmo que se conhecessem apenas nesse final, já sentia a perda iminente. Gabriel fechou os olhos por alguns instantes. A respiração estava fraca e irregular, mas ele parecia mais tranquilo do que nas últimas semanas. Ter falado com Isabel, ter conseguido, ainda que brevemente, conectar-se a ela, trazia-lhe uma paz que não sentia havia muito tempo. Vivera com tantos arrependimentos, pelo menos naquele momento, fizera algo certo. Quando abriu os olhos novamente, lançou-lhe um pequeno sorriso. Cansado, mas grato. Obrigado, sussurrou. Isabel sabia que ele não tinha muito mais tempo. A morte estava próxima. Sentia como se o quarto ficasse mais frio e silencioso, como se o universo inteiro se preparasse para a partida. Queria dizer tantas coisas, mas as palavras não vinham. Limitou-se a continuar segurando a mão dele, oferecendo o conforto de sua presença. E então, numa manhã ensolarada, com o céu azul do lado de fora, Gabriel fechou os olhos pela última vez. A respiração cessou lentamente e o quarto mergulhou num silêncio absoluto. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabel, mas, paradoxalmente, havia leveza. Naquele momento de despedida, algo se curou. Talvez não tudo, mas o suficiente para permitir que ela seguisse adiante. Levantou-se, soltando suavemente a mão dele. Olhou uma última vez para o rosto agora sereno, livre da dor e do sofrimento dos últimos meses. A brisa ainda entrava pela janela, balançando as cortinas. Por um instante, Isabel fechou os olhos, sentindo a paz que a aceitação final às vezes traz. Ele se foi. Em seus últimos instantes, deixou-lhe um legado simples e precioso, um pedido de perdão e a promessa silenciosa de que, de alguma forma, estava tudo bem. Com isso, Isabel entendeu que, apesar de todas as dificuldades, estava pronta para seguir em frente. Restava, agora, sair daquele quarto e encarar a vida que continuava lá fora. Uma vida cheia de incertezas, mas também de possibilidades. Arthur Miller, um homem perdido no luto por mais de 2 décadas, viu-se diante de uma escolha que nunca imaginou precisar fazer. Durante 23 anos, visitou o túmulo de Clara, preso a uma tristeza profunda, acreditando que jamais voltaria a encontrar sentido ou felicidade. O peso da perda era constante, sua rotina, marcada por dor e vazio. Mas tudo mudou. Num dia chuvoso, conheceu Isabel e pouco tempo depois descobriu que ela era filha de Clara, fruto de um relacionamento do qual jamais soubera. O impacto foi devastador. Arthur, que acreditara conhecer cada parte de sua esposa, percebeu que Clara guardava um segredo capaz de fazê-lo repensar toda a história dos dois. Isabel, com o pequeno Lucas nos braços, tornou-se peça central num quebra-cabeça de emoções. Ela era filha de Clara e Lucas, de certa forma, seu neto. A revelação abalou Arthur. Entre a raiva, a tristeza e a confusão, perguntava-se como Clara pôde esconder algo tão significativo e partir levando o segredo. Sentia-se enganado pela mulher que mais amou. Isso o destruía por dentro. Aos poucos, porém, não de repente nem facilmente, algo começou a mudar. Era como uma janela que se abre devagar. O caminho do perdão começou a se desenhar. Passar mais tempo com Isabel e Lucas reacendeu sentimentos há muito esquecidos. Em Isabel, Arthur viu uma parte de Clara que nunca conhecera e ainda assim estava ali. Em Lucas, tão pequeno e cheio de vida, vislumbrou uma oportunidade de recomeçar. O passado, marcado por segredos e dores, continuava existindo, mas talvez ele pudesse deixá-lo para trás. A raiva que antes o consumia cedeu espaço a outra coisa. Não foi imediato nem simples. Arthur entendeu que alimentar o rancor não o levaria a lugar nenhum. Cada vez que olhava para Lucas, via uma nova vida, uma nova chance. Ao lado de Isabel,
Enxergou a possibilidade de construir algo que nunca tivera. Uma família, ainda que não fosse do jeito tradicional, ainda que não fosse de sangue. Tomou então uma decisão. Não queria mais viver preso à dor. Não queria mais visitar o túmulo de Clara com o coração pesado e as lágrimas na iminência de cair. Queria seguir em frente, e para isso precisava deixar o ressentimento ir embora. Certa tarde, depois de muito refletir, chamou Isabel para conversar. Sentaram-se na sala da casa dele, com Lucas brincando por perto. O silêncio entre os dois era denso, mas de algum modo leve. Havia um entendimento não dito. Eu não sei por onde começar, disse Arthur, quebrando o silêncio. Isabel ergueu os olhos à espera. Por muito tempo, continuou ele, vivi com a tristeza. Depois que você apareceu, ela virou raiva. Raiva da sua mãe, de Gabriel, até de mim por não ter percebido nada. Isabel apenas ouviu. Sabia que aquele momento era importante. Mas agora eu entendo que guardar essa raiva não muda o que aconteceu, prosseguiu Arthur. Sua mãe, Clara, fez escolhas. Eu talvez nunca compreenda totalmente os motivos e isso já não importa tanto. O que importa é que você está aqui. E Lucas também. Ele olhou para o menino, entretido com um brinquedo no chão. Seus olhos se suavizaram. Pela primeira vez, em muitos anos, sentiu algo parecido com paz. Eu quero estar ao seu lado, Isabel. Sei que não posso substituir o que você perdeu, mas quero ser alguém em quem você possa confiar. Quero ser alguém para o Lucas também. Os olhos de Isabel se encheram d'água. A jornada que a trouxera até ali fora difícil, e mesmo naquele momento havia muito que ela não compreendia por completo. Mas, olhando para Arthur, reconheceu a sinceridade. E isso era o que importava. Eu agradeço por isso, Arthur, disse com a voz embargada. Sei que nada foi fácil para você e eu não espero que seja algo que não quer ser. Mas eu adoraria que estivesse presente nas nossas vidas. Quero que o Lucas conheça o homem que a avó dele amou. E de alguma forma, acho que ela também teria querido isso. As palavras de Isabel tocaram algo profundo em Arthur. Ele se levantou, caminhou até Lucas e o pegou no colo. O pequeno riu, estendendo os bracinhos. Arthur sentiu então uma onda de emoção que não sabia nomear. Não era tristeza, nem arrependimento. Era a esperança de um novo começo. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro, este ainda estava por escrever. Segurando Lucas nos braços, Arthur finalmente entendeu. Não estava sozinho. Tinha Isabel, tinha Lucas e tinha diante de si uma nova chance. A chance de, enfim, seguir em frente. Alguns dias depois, Arthur convidou Isabel e o pequeno Lucas para um passeio no parque da cidade. O sol brilhava alto e o ar fresco parecia trazer um novo fôlego para todos eles. Isabel caminhava sorrindo, observando o filho correr atrás dos pombos, enquanto Arthur o seguia com passos mais lentos, mas carregados de ternura. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia-se parte de algo vivo, algo que lhe devolvia cor e propósito. No caminho de volta, Arthur tomou uma decisão. Levou Isabel e Lucas ao cemitério, onde por mais de 2 décadas depositara suas lágrimas e sua dor. Em silêncio, colocou nas mãos do pequeno neto uma rosa branca e ajudou-o a deixá-la sobre a lápide de Clara. Não havia amargura em seu coração naquele momento, apenas gratidão. Gratidão por ter amado, por ter sofrido e agora por ter a chance de recomeçar. Arthur sorriu levemente, como quem finalmente solta um peso que carregava havia tempo demais. Não era uma despedida de Clara, mas um passo necessário para seguir em frente. Você acabou de ouvir a história de Arthur, Clara, Isabel e Lucas, uma narrativa que trata de amor, segredos, perdão e novos começos. Se inscreva no canal para acompanhar novas histórias. E não se esqueça de tocar no sininho de notificação para não perder nenhum capítulo emocionante.